Olá, eu sou Márcio Medeiros e esse é o canal Monólogos. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a obra de Janet Farrell, intitulada A Assustadora História das Pestes e das Epidemias. Eu espero que nessa série de vídeos eu possa apresentar a você um pouquinho do trabalho dessa autora. Bom, o trabalho da Janet Farrell, está aqui o livro mais uma vez, A Assustadora História das Pestes e das Epidemias, narra a história de 7 doenças infecciosas que impactaram o mundo e que trouxeram mudanças drásticas para a história da saúde na humanidade. Entre essas doenças nós vamos ter a varíola, a lepra, a peste, a tuberculose, a malária, o cólera e a AIDS. A maneira como Janet Farrell descreve cada uma dessas doenças nessa obra que eu vou apresentar para vocês é bastante interessante, embora em alguns momentos ela o faça de uma forma extremamente cruel. O livro é fruto de uma pesquisa bem extensa e vai descrever com muitos detalhes como cada uma das doenças mencionadas surgiu, qual a reação da população atingida por essas doenças e como a ciência procurou pela cura para cada uma delas. Ou, no caso de algumas, como a ciência ainda está procurando a cura. É evidente que muitos cientistas enfrentaram a descrença das pessoas e em alguns casos arriscaram a própria vida ou a vida de parentes e amigos que se dispunham a auxiliar na pesquisa para alcançar uma resposta e para provar a sua teoria, lembrando que essa teoria está sempre relacionada a descobrir um processo possível de cura ou tratamento para as enfermidades citadas. Vale salientar que nem sempre o obstáculo para vencer as epidemias está em identificar os fatores que causam as doenças e descobrir um tratamento eficaz. Isso é um processo que faz parte do problema. Mas também é preciso considerar que muitas vezes o problema maior a ser enfrentado é o preconceito dos seres humanos com a pessoa doente, é o caso, por exemplo, dos portadores de HIV, ou o medo que as pessoas sentem em relação à doença, em relação às pessoas portadoras da doença, o que causa aí um processo de rejeição e sentimentos de crueldade de um ser humano para com outro, o que pode inclusive prejudicar no processo de cura, já que a pessoa doente pode se sentir dessa maneira sem apoio psicológico, sem amparo e com a sensação de que ela está sozinha, sem ter com quem contar para passar por esse problema tão sério que é um problema grave de saúde. É aforístico dizer que o negacionismo em relação à doença ou a crença de que a ciência e suas descobertas constituem mentiras também é um problema a ser enfrentado e que ajuda a disseminar o contágio. Haja visto que a gente está vivenciando agora durante esse processo todo da pandemia da Covid-19. Tá? Como eu disse, preconceito, negacionismo encerram em si um grave problema que está relacionado à ignorância, contribuindo para alimentar e para piorar situações que por si só já são bastante difíceis na hora da gente organizar todo esse processo. Tá? Bom, vamos apresentar um pouco sobre a autora, né? Quem é Janet Farrell? Ela é uma médica norte-americana que conhece a realidade das doenças infecciosas desde a sua infância, já que aos finais de semana, durante toda a infância e adolescência, ela costumava trabalhar num sanatório para tuberculosos que foi fundado pelo seu pai. Ela também foi voluntária em um asilo para portadores de hanseníase ou lepra na Índia. Atualmente ela vive na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, onde exerce a medicina. Ela é autora desse livro aqui, que eu falei para vocês, né, Assustadora História das Pestes e das Epidemias, que foi publicado no Brasil pela Ediouro, né, e ela também é autora de um outro livro que foi traduzido, né, que tem como título, numa tradução aproximada, Amigos Invisíveis, onde ela também vai falar um pouco sobre microbiologia, sobre micróbios, enfim, uma série de coisas, mas eu ainda não encontrei uma tradução em língua portuguesa dessa obra. Se você souber de alguma tradução, por favor, me avise aqui nos comentários desse vídeo. Para Farrell, o Brasil já foi um país modelo em termos de saúde pública. E ela toma como exemplo para esse processo o programa de prevenção e tratamento da AIDS, baseado no princípio de que todo ser humano tem direito aos melhores cuidados possíveis. Isso só foi possível e é uma questão que está descrita na Constituição de 1988, Constituição Federal do Estado Brasileiro, o artigo 196.
Aliás, a Constituição Federal de 1988 resguarda o direito à saúde dos artigos 196 até o artigo 200. Se você ainda não tem conhecimento sobre isso e não sabe do que se trata, corre lá na Constituição Federal, faz uma pesquisa e procure saber. Isso são coisas muito importantes que a gente precisa conhecer antes da gente atacar o Sistema Único de Saúde, antes da gente atacar a Fiocruz, antes da gente atacar o Instituto Butantan. Voltando a falar sobre a opinião da Farrell em relação ao programa de combate à AIDS no Brasil, a médica ressalta que o princípio proposto de oferecer tratamento gratuito aos doentes via Sistema Único de Saúde começou em 1991 e reverteu o que o Banco Mundial previu que poderia ser um problema para o país. Por que isso? De acordo com o Banco Mundial, a previsão no início dos anos 90 é de que, em termos numéricos, a epidemia de AIDS ela iria atingir 1 a cada 10 brasileiros. Ou seja, pela previsão do Banco Mundial, no início dos anos 90, 1 a cada 10 brasileiros estaria vivendo com o vírus da AIDS. No entanto, esses números não se concretizaram graças à ação das políticas preconizadas pelo Ministério da Saúde e pelo SUS no início dos anos 90. Só para a gente ter uma ideia do que significa, o impacto proposto a partir dessas ações foi imensamente menor. Ao invés de 1 a cada 10 brasileiros, a estimativa foi de 1 para cada 250. Ou seja, ao invés de 1 a cada 10 brasileiros convivendo com o vírus HIV, 1 para cada 250 foi afetado. Só para a gente ter mais uma premissa de como é importante a gente ter as pessoas certas nos lugares certos, foram ministros da saúde nesse interstício que vai de 1992 a 1998, nomes como José Goldenberg, que foi professor, físico e membro da Academia Brasileira de Ciências, Adib Jatene, médico, professor universitário, cientista e inventor, Jamil Haddad, que também é médico, e Saulo Moreira, também médico. Bom, isso é só pra gente ver que falta faz um médico nos lugares certos. No próximo vídeo, vamos falar sobre como Farrell relata a breve história da varíola e que medidas foram utilizadas para combater essa doença. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha aguçado a curiosidade de vocês para continuar acompanhando essa série. Fica a dica, até o próximo vídeo. Não esqueça, curta o nosso canal, toque o sininho, se inscreva. Monólogos é para ser apreciado sem moderação.